Como você tem gerenciado as suas expectativas? Você consegue entender que as suas expectativas com relação ao outro podem ocasionar frustrações na sua vida pessoal, na sua vida profissional? Esses dias eu tenho conversado muito sobre as causas que a expectativa que a gente projeta no outro traz para a nossa realidade, né? Muitas vezes a gente não consegue entender que nós projetamos no outro aquilo que nós idealizamos e que essa pessoa que está recebendo essa projeção, sendo adulto, sendo criança, muitas vezes não está preparado para aquela cobrança, por exigir e existir alguns limites das suas atitudes. Então, quando a gente projeta no outro aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente enxerga como ideal, a gente precisa ter o cuidado por não passar pelo desrespeito, né? E eu falo isso quando os pais projetam na criança um comportamento e essa não corresponde àquilo que a gente imaginava de comportamento para o nosso filho, trazendo para ele cobranças às vezes exageradas para o momento que a criança está vivendo, para o momento que a criança está se desenvolvendo, né? E essa frustração traz a dor para o pai e para a mãe, mas também para a criança, e essa dor trazendo alguns traumas aí de infância. Por isso que eu penso muito no cuidado do limite para a expectativa para o outro, e também na relação de casal, de pais, né? Somos todos diferentes, nós sabemos disso. E respeitar as diferenças nas relações é o essencial para que a gente construa um relacionamento saudável. Quando eu coloco para vocês, pais, no meu projeto, sobre uma educação afetiva e efetiva, essa educação precisa iniciar na relação do casal, para ser projetada para a criança. Nós sabemos que todos nós temos temperamentos diferentes. E dentro desses temperamentos, conflitos com certeza vão existir. Não existe a família perfeita, a família ideal. Existem famílias que se constroem a partir das situações vivenciadas dentro da rotina diária de cada um, né? Então, quando eu discuto muito sobre qual a sua expectativa pelo seu filho, qual a sua expectativa pelo seu companheiro, pela sua companheira, a gente precisa pensar muito no exagero que a gente coloca dentro dessa expectativa. Porque muitas vezes esse exagero vai trazer uma insegurança, tanto para aquele que você está projetando a sua expectativa, o seu sonho, o seu desejo, mas como vai trazer insegurança para você também como pessoa. Então, é tão importante cuidar das nossas relações pautadas em expectativas, em bem-estar. Também é importante a gente cuidar do nosso eu interior para saber o que eu estou projetando no outro que faz parte de mim e que eu não consigo realizar e que eu preciso que o outro realize para eu ficar satisfeita. Então, acho que chegou um momento, dentro da educação hoje, né? Da educação tanto em casa como na educação na escola com as crianças, da gente perceber o que eu projeto no outro que é meu e o que é dele. E como a gente pode, a partir de uma relação saudável, pautada no afeto, na ternura, no vigor, que vai funcionar para que nós possamos viver momentos de bem-estar e que a gente pode chamar momentos de pequenas felicidades. Então pensa como você tem gerenciado aí as suas expectativas com relação ao outro, né? Olha de novo para o seu interior e veja como você está internamente. Um abraço.
como você tem gerenciado as suas expectativas? Você consegue entender que as suas expectativas com relação ao outro podem ocasionar frustrações na sua vida pessoal, na sua vida profissional? Esses dias eu tenho conversado muito sobre as causas que a expectativa que a gente projeta no outro traz para a nossa realidade, né? Muitas vezes a gente não consegue entender que nós projetamos no outro aquilo que nós idealizamos e que essa pessoa que está recebendo essa projeção, sendo adulto, sendo criança, muitas vezes não está preparado para aquela cobrança, por exigir e existir alguns limites das suas atitudes. Então, quando a gente projeta no outro aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente enxerga como ideal, a gente precisa ter o cuidado por não passar pelo desrespeito, né? E eu falo isso quando os pais projetam na criança um comportamento e essa não corresponde àquilo que a gente imaginava de comportamento para o nosso filho, trazendo para ele cobranças às vezes exageradas para o momento que a criança está vivendo, para o momento que a criança está se desenvolvendo, né? E essa frustração traz a dor para o pai e para a mãe, mas também para a criança, e essa dor trazendo alguns traumas aí de infância. Por isso que eu penso muito no cuidado do limite para a expectativa para o outro, e também na relação de casal, de pais, né? Somos todos diferentes, nós sabemos disso. E respeitar as diferenças nas relações é o essencial para que a gente construa um relacionamento saudável. Quando eu coloco para vocês, pais, no meu projeto, sobre uma educação afetiva e efetiva, essa educação precisa iniciar na relação do casal, para ser projetada para a criança. Nós sabemos que todos nós temos temperamentos diferentes. E dentro desses temperamentos, conflitos com certeza vão existir. Não existe a família perfeita, a família ideal. Existem famílias que se constroem a partir das situações vivenciadas dentro da rotina diária de cada um, né? Então, quando eu discuto muito sobre qual a sua expectativa pelo seu filho, qual a sua expectativa pelo seu companheiro, pela sua companheira, a gente precisa pensar muito no exagero que a gente coloca dentro dessa expectativa. Porque muitas vezes esse exagero vai trazer uma insegurança, tanto para aquele que você está projetando a sua expectativa, o seu sonho, o seu desejo, mas como vai trazer insegurança para você também como pessoa. Então, é tão importante cuidar das nossas relações pautadas em expectativas, em bem-estar. Também é importante a gente cuidar do nosso eu interior para saber o que eu estou projetando no outro que faz parte de mim e que eu não consigo realizar e que eu preciso que o outro realize para eu ficar satisfeita. Então, acho que chegou um momento, dentro da educação hoje, né? Da educação tanto em casa como na educação na escola com as crianças, da gente perceber o que eu projeto no outro que é meu e o que é dele. E como a gente pode, a partir de uma relação saudável, pautada no afeto, na ternura, no vigor, que vai funcionar para que nós possamos viver momentos de bem-estar e que a gente pode chamar momentos de pequenas felicidades. Então pensa como você tem gerenciado aí as suas expectativas com relação ao outro, né? Olha de novo para o seu interior e veja como você está internamente. Um abraço.